semana 2 do PET 3, tá? Semana passada a gente viu a Revolução Russa, viu os motivos da Rússia ter saído da Primeira Guerra, viu por que a Rússia colocou o socialismo, como começou a entrada desse socialismo no mundo. E agora, essa semana, nós vamos ver uma coisa chamada crise de 1929. Que crise é essa? É uma crise econômica. E aí eu vou perguntar para vocês, é claro que vocês não vão conseguir me responder imediatamente, mas eu quero que vocês pensem um pouquinho, o que é uma crise econômica? O Brasil hoje passa por uma crise econômica. Como que está o Brasil? Então, vocês conseguem imaginar aí como que é uma crise econômica, as dificuldades de uma crise econômica? Como, por exemplo, o desemprego, como, por exemplo, a fome, que chega a atingir muitas pessoas, como a falência de empresas. Hoje em dia, com essa pandemia, com essa situação, se vocês andarem na cidade de vocês, às vezes vocês estão fazendo alguma coisa, é claro que com máscara, tudo certinho, e olharem na rua, vocês vão ver muitas lojas fechando. Isso é resultado de uma crise econômica. Aí então vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando ele nasceu, lá na independência dele, ele já nasceu potência mundial, um país grande, com economia forte. Não, ele foi se tornando. E quando foi que ele se tornou assim uma grande potência? Na Primeira Guerra. Por quê? Porque os Estados Unidos, ele se aproveitou da Primeira Guerra. Ele fez uma coisa chamada economia de guerra. O que significa isso? Enquanto está todo mundo lá lutando, eu vou vender os produtos para essa guerra. E ainda vendo para os dois lados. E saio lucrando, vendo armamentos, vendo roupa, vendo alimentos, vendo o que for necessário. Tanto é que vocês viram que na Primeira Guerra os Estados Unidos entrou só lá no finalzinho. Enquanto isso ele lucrou muito. E ele se tornou uma potência. E quando acabou a Primeira Guerra, a Europa estava destruída. Então foi os Estados Unidos que continuou oferecendo esses produtos e oferecendo inclusive ajuda para reconstruir a Europa e saiu assim como uma potência mundial. Então, se os Estados Unidos estavam se tornando uma potência mundial, o que foi que fez ele entrar em crise? Tá? Essa crise de 1929 aconteceu primeiro nos Estados Unidos, mas ela foi uma crise do capitalismo. Por que uma crise do capitalismo? Porque ela se espalhou pelo mundo. Como os Estados Unidos eram uma potência e muitas economias dependiam da economia dos Estados Unidos, a hora que os Estados Unidos entrou em crise, todas as economias que dependiam dos Estados Unidos entraram em crise também. Quem é que se safou disso? A União Soviética, que era socialista, e os países que estavam aderindo ao socialismo. O resto, todo mundo entrou em crise junto, inclusive o Brasil, certo? Crise de 1929, ou a Grande Depressão, como ela foi chamada. E como eu já falei, ela se espalhou pelo mundo capitalista todo. Só quem estava aderindo ao socialismo não teve problemas com essa crise. Causas dessa crise. Uma das causas, gente, é a superprodução. O que significa isso? Os Estados Unidos começou a produzir muito. Tanto para eles, como eles vendiam muito lá, muito a prazo, é claro, tudo financiado, mas no chamado sonho americano. O povo queria consumir, 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 ter cada vez mais coisa, ter tecnologia, ter carro, sabe? Então começou a se consumir muito, para isso se produziu muito. E ele produzia muito para a Europa, que na época estava abalada. Mas aí o que aconteceu? A Europa se recuperou rápido da Primeira Guerra. Então também voltou a produzir, o que fez com que ela comprasse menos dos Estados Unidos. E a população, que estava consumindo muito, começou a ficar endividada, não ter como pagar, então parou de comprar. Só que essa superprodução continuou. Se você produz muito, 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 você tem lá uma indústria de canetas, você produz 1000 canetas, mas compram 10 de você, o que acontece? Começa a sobrar. E isso, gente, vira um problema, porque se você não está vendendo, você não está tendo lucro. Se você não está tendo lucro, como é que você vai pagar o teu funcionário? Como é que você vai pagar as tuas despesas? Então, essa superprodução e a recuperação rápida da Europa da Primeira Guerra geraram um problema grave. Outro problema, gente, muitos, tá, gente? Investimentos na Bolsa de Valores. Então, o pessoal parou de investir na coisa física, de ir lá comprar as coisas para uma fábrica, fazer, e começou a investir em papel. A gente compra o papel de uma fábrica. Só que esse investimento todo aqui, a hora que veio a crise e essa Bolsa de Valores quebrou quem estava investindo. Tá vendo? Que complicação. Bom, sobrando produto.
A Bolsa de Nova York, que era onde o povo comprava esses papéis dessas fábricas, quebrou. Por quê? Porque as fábricas estavam quebrando. Então eu comprei lá 10% da fábrica no papel, ela quebrou, eu quebro junto. Ninguém mais queria saber de comprar, por exemplo, a loja, a ação da fábrica de canetas, já que a caneta não estava vendendo. Então, no dia 24 de outubro de 1929, aconteceu uma coisa chamada Quinta-feira Negra, que foi a quebra da Bolsa de Nova York. Todo mundo queria vender as ações, queria vender parte das indústrias, ninguém queria comprar, as indústrias foram à falência, as pessoas foram à falência, foi uma loucura. E com isso, gente, se marca assim, esse é o marco da crise, certo? Todo mundo indo à falência, causando desemprego, que a gente vai falar das consequências. O que acontece? Acontece que essas pessoas que eram muito ricas, que perderam tudo, muitas vezes optaram por se suicidar. Essas pessoas davam um tiro na cabeça, elas pegavam um quarto de hotel e pulavam do último andar. Para quê? Para não ter que contar para a família, tá? Essa situação, para não ter que enfrentar essa situação de crise. E é claro, o abalo na economia mundial. Por quê? Porque muitas economias dependiam da economia americana, então ficou tudo abalado. Todo mundo começou a sofrer com essa crise dos Estados Unidos. O Brasil sofreu também, gente. Por quê? O Brasil, nessa época, exportava café. O Brasil dependia do café e os Estados Unidos eram um grande comprador de café brasileiro. Então, quando parou de comprar café do Brasil, a economia do Brasil entrou em crise junto. Fora que parou de vir empréstimo, parou de vir investimento. Então, vocês estão vendo como, nesse caso, a crise num lugar virou uma crise mundial? E vocês conseguiram entender como os Estados Unidos, se aproveitando da Primeira Guerra, se tornou potência, mas não soube como resolver isso? Bom, como que os Estados Unidos resolveu isso? O presidente de lá criou uma coisa chamada New Deal, que seria um novo acordo econômico. Segundo esse New Deal, ele acabava com o liberalismo econômico. O que quer dizer isso? A economia não está livre, ela depende do Estado. Não pode mais produzir o quanto quiser, vender o quanto quiser, para quem quiser. Não, nós vamos colocar taxas, impostos, vamos colocar regras, o Estado vai organizar isso. Outra coisa que o Estado vai fazer é emprestar dinheiro para tentar recuperar essas empresas, recuperar esses bancos. E a gente também vai investir em obras de infraestrutura. O que é isso? Construção de pontes, estradas, prédios públicos para dar emprego para as pessoas. Com isso, eles começaram a querer sair da crise. Melhorou 100%? Não. Só foi melhorar 100% com a Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque aí os Estados Unidos se aproveitou de novo dessa economia de guerra para lucrar, para vender os produtos, para vender suas tecnologias para os países que estavam em guerra antes de ele mesmo entrar na guerra, certo? E é claro, gente, que aí ele já estava preparado, sabia que essa superprodução não era legal e aí conseguiu se firmar depois da Segunda Guerra como grande economia mundial. Mas a crise de 29 causou estragos no mundo inteiro, menos nos países socialistas.